E o Ari começa a andar devagar na direção daquela porta ordinária. O corredor é um pouco mais largo, um pouco mais alto do que essa porta. E ele desliga a luz da lanterna e vai se aproximando dessa porta. Beleza. Ele bota, e no momento que ele bota, que ele olha por essa porta, você vê ele travar. Ele tá a coisa de 50 centímetros, 1 metro de você, e você vê ele travar olhando assim. Você vê o brilho dos óculos dele, assim, mais ou menos como eu vejo os seus agora. Com uma luz vindo na direção dele. E ele fica e não se mexe. Ele parou, ele tá travando. Ele parou, agora ele tá vindo bem devagar pra trás, assim. Eu puxo ele pra trás. Tá, você puxa ele violentamente, não? Tipo... sabe... Difícil explicar. Sabe como se eu estivesse salvando ele de uma armadilha? Sim. Então, sabe, eu não tô agredindo, eu tô, tipo assim, puxando ele assim, tipo, te salvei, sabe? Tipo assim, tipo, eu vou Tá, você puxa ele. A hora que você puxa ele, ele encosta na parede e ele fica... Olha o que você viu? Eu chacoalho, porque se eu der tapa vai fazer barulho, entendeu? Olha pra mim. Ele tá catatônico? Tá. Eu pego a arma da mão dele. Tá, você tira a arma da mão dele sem dificuldade. Cara, eu acho que eu tenho que fazer isso, cara. Agora não tem... Vixe, mano. Engatilho a arma. Engatilhou a arma. Ele, ao contrário de você, tá com uma Glock. Agora ele tá lá, parado, de pé, encostado na parede. Ele tá quieto, ele te olha, ele olha pra arma, mas ele te olha de volta. Ele tá quieto. Eu vou pra porta. Você vai pra porta. Quando você passa pela porta, você tá num salão que deve ter uns 20 metros de altura. Nesse salão, tem alguns tripés que tem luz artificial. Uns refletores de luz artificial que iluminam o ambiente. E dominando esse ambiente tem um enorme cilindro de metal polido que vai da base do chão até uns 15, 16 metros de altura.
É igual o cilindro que apareceu no meio do estádio. Eu fico louco se eu lembrar disso. Sim, você vai rolar insight agora. Se você quiser, eu posso terminar a descrição antes. Tá bom, termina a descrição, né? E esse cilindro automaticamente, sim, te lembra o cilindro que você viu naquele estádio cheio de pessoas. E te lembra o pequeno cilindro que você pegou na noite do noitão. Você tá lembrado? Não, o Lucas lembra, mas eu acho Não, isso seria... o Fred lembra perfeitamente disso. Tá bom. Porque a natureza desse metal polido é muito particular. A natureza é muito sobrenatural? Oi? Ele é perfeito demais. É um metal, é uma superfície lisa e sem falhas demais. É como se você visse é como se você visse um efeito especial, não um objeto. Ok. Em volta desse cilindro, você vê uma rede de algo que parece uma teia na base dele. Ou rendas. E de costas para você tem 3 pessoas. Só que essas pessoas, elas estão, como eu posso dizer para você, elas estão escancaradas. As costas delas, você vê as roupas, você vê o cabelo, você vê a nuca, você vê o dorso, as pernas, mas à frente delas, você vê que elas É estão... tipo a armadura do Homem de Ferro. Você vê que elas estão abertas, sim. Que horror. Deixa eu vomitar. E no centro desse cilindro que você está vendo à sua frente, existe um espaço vago. É como se esse cilindro perfeito, imaculado de metal liso, ele tivesse se aberto para o lado, mais ou menos como foi feito com essas pessoas. E você vê que no centro dele, suspenso por dezenas de cabos e cabos e mãos que pegam, está o corpo do Flávio, que você vê gritando sem fazer som. Você vê a expressão de dor e desespero, muito mais desespero do que dor, só que não sai absolutamente nenhum som, fora os pequenos tilintares fora os pequenos tilintares mecânicos que você ouve, que você vê que são oriundos do movimento fluido que esse metal faz. Ele de um metal liso se torna em um metal totalmente cheio de reentrâncias, que vai formando pinças que vão pegando no corpo dele, que está sendo suspenso ali para o centro desse cilindro. E conforme ele chega aparentemente a um ápice, outro desse metal passa, você vê ele formando mais ou menos como se fosse uma onda que sai do metal liso e forma uma ponta que passa de cima a baixo no corpo do Flávio.
Tipo, empalaram ele. Quando você vê passar esse metal de cima a baixo, na verdade não, ele passou na frente dele. Ah, tá. Você vê que outros pequenos detalhes, pequenos metais saem das ondulações que aquela onda formou e começam a se encaixar nos cantos do corpo dele, de cima a baixo aqui, e começam a se encaixar no corpo dele e a abrir ele como se ele fosse uma banana. E ele é uma pessoa? E você vê que aquela expressão de desespero continua. E ele vai sendo aberto, e aberto, e vai sendo aberto, e você vê, você consegue, mesmo que você esteja, você está mais ou menos uns 8 metros de distância deles. Dessas pessoas que estão na sua frente de costas, eles estão a mais ou menos uns 6 metros de você. Então você vê aquele negócio numa velocidade absurda, separando a pele. Depois você vê outra daquela onda que vem e separa, cortando os músculos que vão sendo pegos também por outras pinças e vão sendo separados. E você vê outra que vem, e aí você vê que atrás dessa máquina, dentro dela, tem aquela gosma. Que você reconhece o cheiro e o gosto no fundo da garganta. E aquilo vem para cima dele através de tubos, sendo recolhido por tubos e jogado em cima dele, e é jogado em cima dos músculos e dos ossos, e você vê que aquilo meio que amolece o tecido. E isso vai abrindo ele, vai formando espaços dentro do corpo dele que você jamais imaginaria que qualquer cirurgião ou qualquer processo cirúrgico pudesse abrir. Cara, você continua olhando e você vê os ossos dele sendo separados e o cérebro dele exposto com os olhos pendurados, e você vê a língua dele disposta e a coluna cervical, e aquilo tudo se abrindo em uma grande flor de carne que vai sendo amparada por esse cilindro. E conforme isso vai sendo aberto, você vê que bem no cérebro dele, outras e agora milhares dessas pequenas agulhas começam a fazer pequenas perfurações muito rápidas e a abrir um espaço entre os lóbulos. E é nisso que uma daquelas figuras, a figura que está no centro, começa a andar, a se movimentar para frente, e você vê ela se movimenta por inteira. Ela está aberta, mas se movimenta por inteira. E você vê a mão dela pegando uma pasta que estava no chão que você não tinha nem visto, e abrindo essa pasta, ela tira um pequeno cilindro de metal. Ai, cara. Esse pequeno cilindro de metal é colocado para cima, assim. Ela coloca para cima, e aquele grande cilindro vem, outras agulhas vêm e pegam e trazem na frente dela, assim, e começam a destrinchar, a abrir esse metal. No que ele começa a ser aberto, você consegue perceber perfeitamente dentro dele uma larva. Eu consigo atirar nessa larva? Calma. Você tá olhando aí. Tá bom. Que vai colocar essa larva no cérebro do cara, mano? E essas agulhas pegam essa larva e começam a subir na direção daquela flor de carne. Praticamente já não dá mais para reconhecer a parte do torso superior dele. Está nojento. E aquelas agulhas colocam aquela larva bem no centro do cérebro dele, onde ele abriu aqueles espaços. É isso que eu não queria que acontecesse.
Tudo bem, você pode fazer alguma coisa depois de rolar insight. Ah. Alô, galera, foi bom conhecer vocês. Mano! Quanto? Mano! Que palhaçada, velho! Quanto deu, velho? Olha aí. Peraí. Eu podia tirar 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Ah, mano. E você vê quando aquela larva que ela vai se mexendo até chegar até lá, é posicionada dentro daquele ninho de massa encefálica que foi feito para ela. O processo contrário começa a acontecer e aquelas agulhas começam a soltar uma série de gases em cima daquele tecido e a fechar aquela carne em meio a uma série de gases e luzes que começam a sair dali do meio. Aquela onda de metal que se forma em uma lâmina e que passa no centro do corpo dele várias vezes, acontece algumas vezes, até que o cilindro, aquele grande cilindro de metal, se fecha. E da base dele, ele se abre novamente. E dali de dentro você vê o corpo nu daquele rapaz que você tinha acabado de conhecer, o Flávio, de pé, o cabelo engomadinho pro lado, a barba bem feita, a altivez na postura, um leve sorriso no canto da boca. E ele olha pra você. E eu atiro nele. Tá bom? Você levanta a arma pra atirar quando você ouve dentro da sua cabeça uma voz formada de milhares de vozes. Por que você não repensa os seus atos? Você tá ali com a arma na mão, apontando pra ele. Aí você vê que aquela figura que tinha acabado de entregar o cilindro, que tá ali na frente dele, ela se vira e você vê de novo aquela flor de carne. Você vê principalmente o cérebro dela, onde tem mais ou menos no centro, entre os lóbulos, tem a frente de uma larva que sai ali e ela entra e aquilo se fecha rapidamente, se costurando bem no centro do corpo. E é o Pedro que tá ali. E ele não abre a boca quando fala com você. Mas agora você só ouve a voz dele. Por que você não repensa seus atos, meu amigo? Eu posso puxar o gatilho? Você, pra puxar o gatilho, você tem que rolar insight e tirar 6. Ah, mano, agora... On your face!
malditos! Tá. Você ouve aquilo, aí você tá olhando pra ele e você... Você ouve aquele estampido seco e você vê a cabeça... Eu mirei no verme, vi? Oi? Eu mirei no verme. É, você vê a cabeça dele explodindo pra trás. Sem, assim... Ela explode de uma forma que você não conseguia imaginar, assim, um tiro entrando e fazendo um estrago desse. Talvez porque ela já estava dividida, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo. Mas a hora que você atira ele, o corpo estremece e blum, cai no chão. Outro daquelas figuras se viram e você vê o Murilo virando pra você e falando e novamente falando sem abrir a boca. Fred, isso não é a atitude de uma pessoa de bem. Você é aqui um esquerdopata agora? São pessoas! Eu vou ter que enrolar de novo pra tirar? Você tem que falar mais perto do microfone antes de mais nada. Eu grito assim, vocês não são pessoas! Você quer atirar de novo? Sim. Você tem que rolar insight. Ah, Tá, você tenta apertar o gatilho, só que você sente a tua mão indo contra. Você não consegue terminar a ação. Ele fala, Fred, por favor, olha o que você fez. Ele aponta pro chão pro Pedro. Ele era o nosso candidato a governador. Um homem que veio de baixo, que perdeu os pais cedo, que foi criado, que teve os pais que vieram do Nordeste. Ele era perfeito! E você aqui, ele não era mais um homem, seu... Você vê a expressão dele, mas ele não abre a boca, ele tá falando Ele dentro. não era mais um homem, seu maldito. Ele tá falando dentro da sua cabeça. Fred, você não entendeu o que acontece aqui? Sai da minha cabeça! Você não entendeu o que acontece aqui ainda, Fred? Eu entendi que vocês são criaturas nojentas. Fred, São vermes. Fred, abre os seus olhos. Seja uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa. Não, você diz que você é uma pessoa. Não, você é não. um verme. Você diz que você é uma pessoa de bem. Leva. Você diz que você é uma pessoa de bem, mas você não é. Assim, todos os gestos que eu tô fazendo, ele tá fazendo, ele só não fala. Você diz que é uma pessoa de bem, mas você não toma o passo final para se tornar uma pessoa de bem. Você não faz o que é necessário para que esse país se torne tudo aquilo que nós queremos. Você fica no meio termo. Você diz que é uma pessoa de bem, mas você não faz o que tem que fazer. Eu vou fazer agora. Eu consigo atirar? Não? Tô Pode. travado. Pode rolar. Ah, tá piorando. E você começa a tremer, você treme e você solta a arma. E a arma cai no chão. Pá! Fred, o que você vê aqui é o que vai tornar esse país e futuramente esse mundo melhor. Você não quer ser uma pessoa suja com
desvios de personalidade, uma pessoa com dúvidas. Você não é assim. Quando nós te demos a oportunidade que você deixou passar, nós pensávamos que você ficaria feliz de deixar tudo para trás. Toda essa dúvida, toda, sabe, essa demagogia. Mas eu não te conheço bem. Eu vou deixar para falar com você quem te conhece bem. E você vê que a terceira figura que está ali, você vê ela se fechando enquanto ela se vira. Primo. Primo. Eu grito assim, o que são vocês? Nós somos o que esse país precisa. Sai da minha cabeça. Primo, por que você Que tá... criaturas são vocês? Por que você tá agindo dessa forma, primo? Porque vocês são monstros. Eu não sei... Eu não sei por que você tá sendo tão intransigente. Pensa em todas as pessoas... Vocês são monstros, vocês... Pensa em todas as pessoas que você sabe que deram o último passo. Que você sabe que estão conosco. Você conhece algum fracassado? Você conhece alguém que dê desculpas? Você conhece qualquer um que vá te dizer que a sorte não ajudou? Que dependa de programa de governo? Você conhece qualquer um deles que não possa se olhar no espelho e dizer: eu sou uma pessoa de bem que faço um Brasil melhor? Pensa em todos eles. Mas, prima, eu não entendo o que é isso na sua cabeça. Isso. É um verme. Primo, Eu não consigo entender. Primo, você não está entendendo. Tudo isso aqui é só para transformar o nosso país. E nós já tentamos há tanto tempo. Há tanto tempo. Quem está falando comigo? É você ou o verme? Primo, sou eu, seu primo. Eu vi. É claro que você viu, nós mostramos. Ixi, esqueci o nome. É uma lagarta. Primo, é um É um jeito. bicho que come carniça. Primo, é um jeito melhor de ser. É um jeito que compartilha os pensamentos. Nós podemos ser um só, pensar como um só, ter as mesmas ideias, discutir ideias diferentes e chegar ao melhor consenso. Nós não vamos ficar fazendo piquete na Avenida Paulista tentando convencer trabalhador que ganha merreca de que nós somos iguais a ele. Não. Nós, quando pensamos alguma coisa, nós pensamos, discutimos novamente e entendemos o que é melhor. É sempre um consenso. Não é isso que você buscava? Ou vai me dizer que você... Primo. Ou você vai me dizer que você preferia
que você preferia ficar em assembleias, discussões acaloradas e continuando a perpetuar uma forma de sociedade fraca? Primo, eu concordo com você, era isso que eu queria, mas, primo, eu não sei, você não é quem eu conhecia. Primo, eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa que brincou com você Não, quando a gente estava lá em tem isso na Uberaba. sua cabeça. Primo, eu sou a mesma pessoa que brincou com você quando a gente estava em Uberaba. Eu sou a mesma pessoa que levou você a primeira vez para você saber. Essa sensação de nojo que eu tenho, esse gosto ruim na garganta, como que isso pode ser bom? Ah, isso. Não, isso é uma. Esse gosto ruim é só uma questão de costume, é como fumar. Você fuma. Você sabe qual a primeira vez é horrível? Isso passa. Você vai querer agir como uma criança. Primo, eu sou a mesma pessoa que ajudou seus pais quando seu pai perdeu a OAB, que conseguiu a OAB de volta para ele. Eu sou a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa. Você lembra o dia da cachoeira, quando você era novinho, que eu te ensinei a nadar? Você lembra o dia que a gente foi pra praça e eu deixei você tomar o quanto sorvete você quisesse e você acabou parando no hospital? Eu sou a mesma pessoa. A diferença é que se você deixar de ser um covarde, porque isso é covardia, isso é coisa de esquerdopata. Isso é coisa de quem quer falar que é comunista, mas não consegue, não conseguiria dividir nada. Concorda comigo? Primo. Mas, Então, primo, quando que tudo isso começou, primo? Que é isso? Primo, você vai. A partir do momento que você aceitar estar conosco, estar na rede, você vai saber tudo, eu não preciso te explicar nada. Tudo vai ficar extremamente claro para você. E você, primo, você foi escolhido. Entende? Eu não fiz nenhum tipo de alusão a você. Os outros, principalmente o gestor, que não está aqui hoje porque tem um evento importante, ele percebeu que você poderia ser de grande valia. Assim como o Pedro, ele aponta pro corpo que você acabou de matar. Esse aqui era o nosso próximo candidato a governador de São Paulo. Só que agora vai ser você. Porque queira ou não, você também tem todos os predicados que nós precisamos. É diferente do Pedro, que veio de uma família pobre, o Pedro que começou na política porque quis, ele tem uma outra história. Agora você, não. Você vem da família, só que você não tem nada na tua ficha. Você pode começar e terminar limpo. É de você que a gente precisa. Porque através de você, a gente pode continuar tudo que nós estamos fazendo e ter uma ótima desculpa para todo esse bando de esquerdopata que não entende como política funciona, não encher o nosso saco. O partido, sempre que falarem, o partido, mas o PT e o PSDB, não, a gente vai ter você. Falar, não, Frederico Ferreira Neves não tem absolutamente nada que vocês consigam encontrar. É você, primo. Você acabou de fazer o seu futuro com esse tiro. Você vai negar isso pra gente agora? Que a gente precisa de você? É mesmo melhor pro país? É o melhor pra todo mundo.
Eu preciso fazer uma coisa. O quê? Meu personagem se movimenta por conta própria ou eu Pode. perdi esse direito? Não, você pode se movimentar. Cara, eu não sei. Bom, eu vou falar o que eu vou fazer, aí você diz se eu posso ou não posso. Não. Então, não. Você me fala o que você vai fazer e você vai fazer. Eu sei que o Ari tá lá fora. Sim. Eu vou lá e vou falar pra ele que foi tudo um engano, que é pra ele ir embora. Então pode falar. Você chega lá, ele tá parado. Na verdade, ele tá parado. Você vê ele parado assistindo o discurso. Na hora que você vira. Eu coloco meu celular no bolso dele. Tá? Você coloca o celular no bolso dele. E aí eu empurro ele assim, falo, sai daqui, você se enganou, isso não é o que você achou que é, você tá assustado à toa, vai embora, você não descobriu nada, não tem nada aqui, vai embora. Aí eu Tá. entro e fecho a porta. Na verdade, tem um momento que você foi falar pra ele. Não, pode ir embora. E você vê que ele vira e começa a andar antes de você falar. Embora. É. Ou pra dentro. Não, embora. Pra dentro? Você se ouve falando antes de você proferir a palavra, antes de você falar de fato, e você vê que ele obedece. Você sabe que ele te obedeceu. Ah, tá. Depois de tudo que eu fiz, ele foi. Uhum. Você botou o celular no bolso dele, e antes de você falar vai embora, ele ouviu você falando e foi embora. Beleza, fecha a porta. Não. Eu entro e fecho a porta. Na verdade não é uma porta, é uma passagem, não tem porta. Ah, Mas bom, você, então eu entro. mas você ouve ele subindo as escadas. Terminou de falar com seu amiguinho? Eu faço que sim com a cabeça. O Fred faz que sim com a cabeça. Fred, você pode falar comigo. Como novamente, só salientando, ele continua falando com você sem abrir a boca. Não, tá, eu entendi. Eu só estou resignado, né? Não quero resignação, Fred. Eu quero que você admita. De que pode ser uma pessoa de bem pro Brasil do futuro. Eu já sou uma pessoa de bem. Não. Isso aqui mostra que você. Ele aponta pro chão, pro Pedro, com o tiro na cabeça. Isso aqui mostra que você tem um pensamentozinho esquerdopata aí dentro de você. Isso aqui mostra que você não passa de um histérico que fica apontando para os outros que existe uma elite e que essa elite quer dominar, mas que fica dominando outras pessoas assim como a elite que eles acusam. Isso aqui é a atitude de quem está com medo. De que vem tudo em flores. Não? Eu tô com medo. Fred, medo de quê? Eu tô mostrando pra você uma forma da gente fazer um país melhor. Aquilo que você sempre disse que queria. Eu sei, mas... eu não sei o que é isso. Eu não sei isso que tá atrás de você. Eu não sei. Isso aqui é a nossa Você chance. tá falando que é... Se é o que você tá falando...
Isso aqui é a nossa chance. Vem até aqui. Eu vou. Ele bota a mão atrás de você, assim, pelo ombro. Essa é a nossa chance, primo. E quando você olha pra ele, assim, perto, como vocês estão, você consegue ver, agora que você sabe que tá ali, de fato, uma fina linha que atravessa todo o rosto e o pescoço dele. Nossa. Vai, primo. Ele aponta pro cilindro. Vai. O Murilo tá te olhando com aquele rosto impecável, aquele homem bonito, que o cabelo todo pro ladinho, assim, engomadinho. Você vai ser uma grande adição a... Você vai ser uma grande adição à nossa causa, Fred, de fazer um Brasil melhor. Começando por São Paulo. Porque tudo começa aqui. Você vai ser uma grande adição. Não vai doer nada. Eu consigo dar um golpe ninja e matar os dois com um movimento só? Ah, se você falar que não, então eu vou fazer isso que ele tava falando, eu vou pisar lá. Agora, se você falar que dá, eu faço. Porra, Lucas. Então. Beleza. Eu vou lá pro cilindro. Tá? Você vai pro cilindro e parece que ele responde a você. E, ao contrário do que você esperava, aliás, enquanto você vai pro cilindro, você passa ali pelo aranha. E você vê ele, tá ali, aquele cara nu ali, mas impecável, como eu disse, a barba feita, o cabelo engomadinho pra trás e tal. Que cabelo, ele tá com a cabeça explodida. Não, aranha não, você matou o Pedro. Ah, é. Confundi, desculpa. Tá. Você passa por ele e ele dá um sorriso pra você, sincero, um sorriso sincero pra você. E antes que você veja, o cilindro já começa a responder a tua presença. E ele te pega e te suspende no ar e você reconhece rapidamente aquele desespero que você viu na cara dele, só que você logo é tomado por uma sensação de paz e de plenitude muito grande. Você ouve aquele tilintar de metal batendo à sua volta, enquanto você só consegue imaginar todo o procedimento sendo feito. É tipo quando a gente morre, né? Só que você está acordado o tempo inteiro. Você não apaga em momento algum. E você vê o momento em que aquelas pinças, após terminarem de fazer aquela flor de você, você vê elas descendo, e agora que você não tem as órbitas, você consegue ver mais, e você vê elas descendo e pegando um cilindro daquela pasta que você levou para ir há uma semana atrás. Você automaticamente reconhece a pasta. E aquele cilindro é trazido à tua frente, assim, diferente do que foi com o aranha. Trazido à tua frente, e ele é aberto e você vê aquela larva ali dentro, que fica se mexendo devagar, vindo na sua direção e sumindo entre os seus olhos.
E a primeira coisa que você nota é que aquele sabor de gordura e cheiro de ranço some. Aí tudo fica escuro. E você começa a ouvir no fundo da sua cabeça uma miríade de pessoas, de presenças. A primeira que você ouve é a do seu primo, só que você não ouve ele pensando como se ele falasse com você. Você consegue ouvir dezenas de camadas diferentes de pensamentos. Você consegue reconhecer os planos dele. Você consegue reconhecer os desejos dele. Você reconhece como ele se relaciona com outros. Você percebe as mais pequenas nuances de sentimentos que ele tem. E quando você percebe que isso está ficando diferente, você percebe que você está sentindo agora os do Murilo. E você consegue, além de sentir esses desejos, anseios, medos, planos do Murilo, você consegue ver como eles se relacionam com o seu primo e com você. E rapidamente você começa a se estender e ir para dentro do aranha, onde essa teia se expande ainda mais. Só que aí você começa a ter percepções mais abstratas. Você começa a ver situações e ver imagens e ouvir pensamentos e sentir sabores e cheiros e texturas de coisas que você não consegue relacionar diretamente com uma pessoa. Conforme você vai naquela escuridão, vendo a luz do cilindro que se abre à sua frente, e você vê as pessoas que são você na sua frente, porque agora você é o Fred, você é o primo, você é o Murilo, você é o Aranha, você é o gestor, você é dezenas de outras pessoas. Só que ainda no meio disso você consegue perceber que tem pensamentos abstratos como se fossem sonhos fugidios. Até que você percebe e vê nitidamente a imagem de você criança correndo na praia. E você vê a sua mãe vindo correndo te pegar por baixo dos braços enquanto você corria na espuma da água que tinha acabado de bater na areia. E ela te pega e te levanta e gira com você. E você ouve dentro da sua cabeça a voz do seu pai, mas como se você estivesse proferindo ela. Não é como se você estivesse ouvindo ela de longe. Você ouve, esse menino vai ser grande ainda. Esse menino vai ser bem grande. E você se vê estendendo os braços na sua direção e dizendo: papai, papai. Nossa. Com o tempo, você aprende que esses pensamentos fugidios e abstratos
são o alimento de vocês. As habitações não necessitam mais de nutrição orgânica ou líquida. O que vocês precisam são de lembranças. E a fábrica de cimento do Brás é onde vocês captam essas lembranças. As pessoas que são levadas para lá, depois de serem retiradas quando necessário, elas recebem portinholas nas cabeças, de onde vocês podem retirar pedaços necessários ou não da massa encefálica delas. Eles comem cérebros. E isso tudo é ligado a uma grande rede neural. Não, vocês não comem cérebros. Vocês vivem lembranças. Isso é conectado a uma grande rede neural que foi construída em uma das sedes do governo da Prefeitura de São Paulo. Isso ali para os idos dos anos 50, que foi no Palácio das Nações. Quando você percebe isso, e isso é tudo muito rápido, isso é enquanto você caminha na direção dos seus pares, na direção das unidades da rede, a percepção de que a dominação, a absorção política seria uma forma de florescer a rede de vocês. E que isso acontece desde o Brasil colônia. Desde que a primeira prefeitura da cidade de São Paulo, no Largo da Cadeia, foi fundada. Desde que o primeiro cilindro foi trazido. E que agora vocês estão muito mais fortes. E aqui acaba o jogo, com o Fred com o cabelo mais impecável do que nunca, vestido um belo terno Armani, cortado especialmente para ele na Itália. Em 2020, apresentando... Aliás, na verdade, no fim de 2019, no começo de 2020, apresentando a sua candidatura ao governo de São Paulo. Porra, obrigado. Muito gentil da sua parte. Acabou triste. Oi? Acabou triste. Acabou tenso. Futuro negro. É o que eu te falei, eu não esperava que a gente acabasse hoje. Ai, rapaz. Mas foi bom. Foi sim.
Cara, o Fred foi herói por um tempinho, né? Foi Eu, loucão, mas foi herói. eu vou pra te parar a música. Eu não esperava. Hã? Não, eu só tava parando a música. Cara, foi assim, as coisas desenrolaram de uma forma inesperada por vários momentos. Porque por mais cuzão que ele fosse, mano, são vermes, né, cara? Aí a opção dele era fugir, mas fugir pra onde? Sabe, ficar a mesma coisa assim. Volto pra casa, me escondo em casa, saio de casa, volto pra casa. Legal, foi legal. Bom, Bom, isso aqui, só pra deixar claro, acho que ficou claro já, mas. Foi o final de Proibido para Iniciantes, nosso primeiro jogo do canal. Primeiro jogo do Câmara Obscura, jogo solo, que é bem desafiador tanto para mim quanto pro Lucas, porque eu não tenho a interação entre os players, que normalmente me dá tempo para pensar e me dá tempo para respirar e pensar em novas saídas e entender o que foi feito e tal. E pro Lucas, porque é tudo muito intenso. Agora, um pouco mais pro final, a gente até dei umas empurradas um pouco no jogo, para não, por exemplo, ficar, sei lá, 30 minutos falando sobre uma reunião que não vai levar absolutamente nada. Uhum. Mas é um jogo muito mais íntimo, né? Um jogo onde cada ação do jogador faz toda a diferença. Não dá para dar grandes fast forwards, né? Não dá para dar grandes saltos, né? Porque senão fica desconexo. É como se fosse a vida de uma pessoa. É como se eu acho que dentro de RPG é o mais próximo de um livro, né? Que você está lendo. Pensar num livro que tem um personagem, está lendo o que acontece com aquele personagem, né? E cada detalhe importa. Foi uma experiência bem boa, assim, tipo, eu gostei bastante, eu gostaria de tentar novamente, em outros formatos até, pensando em fazer, eu pensei em fazer várias one-shots em solo e talvez depois pegar todas essas one-shots e juntar todo o grupo em um jogo, que daí essas pessoas já vêm com um background pesadíssimo e detalhado e com coisas que elas querem que realmente os personagens querem, não querem, buscam, não buscam. Eu acho que isso pode ser uma experiência bacana pro futuro. Nessa eu quero ser Homem de Ferro. Como é que é? Fazer várias one-shots e juntar todos no Avengers. E aí, Lucão, você gostou, velho? Pode ser o Dark Universe da Universal. Pode ser, exatamente. Eu gostei. Bom. Desculpa, eu avacalho tudo. Não foi uma avacalhou, não. Tirando ali no finalzinho, a hora que você falou que você queria virar ninja, você foi perfeito, velho. Foi perfeito, foi muito bom. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix, não. Vamos falar do teu jogo. Então, o próximo jogo. Dan, dan, dan. Vou mestrar, vai ser 2 jogadores, o Diego mais um jogador misterioso que a gente só vai revelar no dia. E dessa vez vai ser uma cidade fictícia, não vai ter nenhuma ligação com o mundo real. Vai ser de investigação sobrenatural, mas não necessariamente Cthulhu. Vai ser algo tipo Arquivo X,
Millennium, mais Millennium do que Arquivo X, porque vai ser utilizado o sistema do World of Darkness, né? Do Mundo das Trevas. O quarta edição, né? O Chronicles of Darkness, né? Exatamente. Isso aí. Então, e aí a gente vai fazer uma aventura com o livro base, né? Os jogadores só vão ter acesso ao livro base e eu vou ter acesso a todos as expansões, né? Vampiros, lobisomens, changeling, magos, essas coisas todas existem e elas têm os interesses delas e vamos ver como é que os jogadores vão atrapalhar o rolê todo. Basicamente vai ser bem isso, não é jogador versus mestre, mas a intenção real é os jogadores atrapalharem os planos dos NPCs. Porque senão, se os jogadores quiserem, eles podem abrir uma mercearia e a cidade vai afundar. Bom, isso pode acontecer com qualquer jogador, né? RPG é para os audaciosos, velho. Se quiser abrir mercearia, não joga RPG, né? Ou será que não? Por outro lado, eu começo na semana que vem, eu já tô armando o que vai ser o próximo jogo. Vai ser Strain, aquele sistema que eu mostrei. Eu até posso pegar aqui de novo. Aqui facinho. Vai ser o Strain Basic, que é um jogo de um cara chamado James Vale, que é baseado em stress. Esse aí, ó, o Lucas está aí mostrando o... Eu também quero mostrar que eu tenho o livro. Vai ser um jogo baseado em stress. E é um sistema muito parecido, não parecido, mas muito simples, assim como o Cthulhu Dark. Ele tem mais coisas, os jogadores fazem escolhas de skills que eles têm, tem uma jogabilidade maior em relação a sistema. E a gente vai fazer um jogo baseado nesse sistema. Eu não sei ainda o que vai ser. Eu e o Lucas, a gente está discutindo isso. A gente estava discutindo isso um pouco antes de começar aqui esse último episódio de Proibido para Iniciantes, que foi uma surpresa para mim, né? A melhor parte de semestre é ser surpreendido. Então a gente vai ter aí 2 jogos que vão correr juntos, né? Eu vou jogar na mesa do Lucas, o Lucas vai jogar na minha mesa, e vão ter outros jogadores. Pela primeira vez no canal, segundo e terceiro jogo, a gente já vai entrar com outros jogadores. Então tem bastante coisa aí para acontecer, a gente está bem animado com o prospecto. A gente, nessa primeira fase do canal, ainda está no escondido, né? A gente está fazendo os jogos estão sendo gravados, a gente está postando e recheando o canal com coisas. Isso eu estou falando para os fortes que vierem assistir esse vídeo, né? Daqui um ano, talvez a gente esteja aí com, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, e eu tenho certeza que esses vídeos do início vão acabar ficando um pouco esquecidos, mas quem vier assistir, estou falando para vocês. Quando a gente ficar famoso, eles vão vir assistir essas coisas. Primeiro, obrigado por assistir a gente. É bem importante, a gente joga porque gosta, mas
o nosso jogo se tornar entretenimento para vocês é muito legal. Mesmo. E no futuro a gente vai ter muita participação de quem está assistindo a gente. A gente quer fazer streaming, a gente está gravando agora por questões técnicas, mas a gente quer fazer streaming, então vai ter conteúdo exclusivo para streamer, tipo, para quem está assistindo streaming, então vai ter coisas que vão acontecer só durante o streaming, então não vai ser gravado. O que for gravado, tá gravado. O que não for gravado é só para quem tava lá. Vai ter participação de quem tiver no stream. A gente, com sorte, vai chamar a atenção aí das editoras e tal, então vai ter coisa para sortear. Então a gente quer movimentar, assim como os canais de stream de RPG hoje movimentam. A gente, mais uma vez, eu disse isso no primeiro jogo, e vou dizer isso no último jogo, no último episódio. A gente se baseia muito nos canais de stream que estão aí, que são o Azecos, o Terra dos Mundos, o Perdidos no Play, o pessoal da Holy Players. É isso, a gente está fazendo igual. Porque a gente gosta, assiste, é super legal, então a gente quer fazer igual. A gente pegou um nicho de terror, porque além da gente gostar, era um nicho que estava muito solto, uma coisa que tinha muito esporádico, e a gente gosta, a gente quer fazer. Então esse é pra vocês. Eu acho que por hoje é só. Tem mais alguma coisa pra falar, Lucas? Não. Não? Se eu falar mais coisa, vai ser spoiler. Não, spoilers não. Então fica aqui o meu boa noite. Muito obrigado por terem assistido o Câmara Obscura, o Proibido para Iniciantes jogando Cthulhu Dark. Foi um jogo ótimo. Eu sempre ouço o jogo no dia seguinte, mas eu vou pegar desde o começo para ouvir, até para poder aprender com os nossos erros. E é isso. Semana que vem, talvez a outra, 15 dias, tem mais jogo. A gente vai estar por aí. Quero agradecer a todos que me acompanharam nessa jornada para a loucura de Fred. Eu quero agradecer vocês também do futuro que estão vindo de vídeos antigos para ver esses vídeos novos para ver esses vídeos antigos. Obrigado vocês do futuro. E longa vida à Câmara Obscura. Longa vida à Câmara Obscura. Acendam suas lanternas e nos sigam na escuridão. Boa noite, Lucão. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.